todos! Bom, hoje eu vim contar a minha história, a minha trajetória como artista, como atriz na área de artes cênicas. E eu vou falar bem rápido, de uma forma breve, os divisores de água que para mim foram importantes ao longo de 35 anos de trabalho. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome, Andréia. Nome artístico, André Estela. Sou brasileira. Nasci em 1971. E em 1986 eu comecei a fazer teatro amador com um grupo chamado Roda Viva, em Catanduva. O Tabajara Campus é que fomentava, organizava, produzia e dirigia as peças teatrais que eu atuava como atriz. Eu tinha 15 anos de idade. Foram 7 anos de formação no teatro amador. Eu fui me capacitando com cursos, workshops, oficinas subsidiadas. Eu trabalhei cursos com o Antônio do Vale, diretor e professor de teatro. Eu trabalhei em curso de dramaturgia com o Zeno Aide, diretor e dramaturgo. Eu trabalhei também um curso de interpretação com a diretora Vilma de Souza de São Paulo. Fui descobrindo os festivais de teatro, Stanislavski, os jogos de Viola Spolin. E minha primeira peça teatral, a primeira peça que eu realizei chamava-se As Goiúvas, de Oscar Von Fu, com direção do Tabajara Campus. E o meu primeiro personagem foi um macaco, e o nome do personagem era Zé. Ainda me lembro do texto. São vocês que vão nos ajudar a salvar a terra, o rio e o mar, porque somos pobres macacos, não temos influência nem poder. Mas vocês derrotarão os loucos, os exploradores, que não são poucos. Em 1988 eu participei do Teatro Comunitário, em que vários diretores foram contratados para fomentar o teatro no interior do estado de São Paulo. E um dos diretores foi o Chess Camargo, de Campinas, e eu comecei a trabalhar com ele. Eu fiz 3 peças teatrais com ele nesse projeto. O Menestrel da Alegria na Arca de Noé, De Hora em Hora Coisa Pior, que é um espetáculo adulto, e o Dom Quixote Mulamanca, que é um espetáculo infanto-juvenil. A partir daí a minha paixão começou a crescer cada vez mais pelo teatro, porque eu comecei a ter uma noção de trabalho profissional a partir daí. E então o Chess me convidou e convidou os meus amigos também, mais 3 amigos, a embarcarmos, na área artística de forma profissional, através da ACT Artes, uma produtora de Campinas. E lá fomos nós, saímos do interior e viemos para Campinas e começamos a trabalhar de forma profissional. E minha primeira experiência com teatro de bonecos, de forma tridimensional, criado pelo Chess Camargo, foi na produtora ACT Artes, e aí eu fui ganhando os meus primeiros cachês. E eu não parei mais de fazer teatro, inclusive encontrar formas, caminhos, até mesmo comecei a vender as peças teatrais que eu atuava como atriz para me manter na área. Em 1995, eu consegui o DRT no Sindicato dos Artistas de Campinas. Na época o Cancela dirigia o sindicato. Eu fiz 4 cenas, uma dramática, uma cômica, um improviso e uma entrevista. Gente, eu nunca estive tão nervosa na minha vida. E uma das peças que me marcaram muito foi em 1994. Eu tenho registro no jornal Espaço Cultural do Colégio Dinâmico de Sobradinho. Foi um projeto, a escola vai ao teatro, produção Cia Santa, com um espetáculo de teatro infantil, O Planeta Lilás, do Ziraldo, com direção de Carlos Arruda ou Puruca, Ele dirige o espetáculo até hoje. Nesse espetáculo eu tive algumas noções, eu comecei a experimentar a arte circense e também eu pude cantar pela primeira vez no estúdio a música do ponto final do personagem que eu fazia na peça.
E participei também de um movimento teatral por volta de 2000, no Centro Cultural Evolução, que o Jonas Lemos fomentava. Nessa época eu fiz uns 3 espetáculos ali no Centro Cultural Evolução. Fiz o Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com direção do Delvécio Júnior. Eu fiz uma peça adaptada da história A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, com direção de Euclides Rayala. Eu fiz também A Cantora Careca, em que o Jonas Lemos dirigia. E no mesmo ano eu fiz um espetáculo de teatro infantil, Mágico de Oz, pela Cultura Mix, e vendia a peça teatral, Uma Loucura Santa. E em 2007 eu descobri a arte de contar histórias e comecei a trabalhar essa performance cênica em vários lugares, livrarias, FENAC, Saraiva, Sesc, escolas, e fui me apaixonando cada vez mais pela arte de contar histórias e trabalhar, como atriz e contadora de histórias. Em 2009 eu comecei a trabalhar no parque de diversão, o Hopi Hari. Como o Hopi Hari trabalha com musicais, eu comecei a estudar mais profundamente a linguagem do canto com a querida mestra Cissa Baradel. Estudei também uma oficina com a Sara Lopes, estudei musical, estudei música popular brasileira. Em paralelo, no Hopi Hari, eu participei de um projeto Resgatando o Circo com a Jaqueline Souza durante um ano. E foi ali que eu tive uma noção da arte do palhaço. E ainda no Hopi Hari, com muita vontade de contar histórias, eu decidi fazer pedagogia. Em 2016, eu saí do parque de diversão, eu já estava ministrando oficinas de contação de histórias para crianças de 1º ao 5º ano, comecei a ministrar oficinas de contação de histórias para bebês, para educadores e para alunos em formação. E eu experimentei alguns segmentos na área. Experimentei TV, participei como atriz da história da Batalha da Venda Grande, pela IPTV Globo, produção Cia Santa. Participei também de um filme, Salve Geral, de Sérgio Rezende, e fiz dublagem pela Dubbing Company. E entre 2018 e 2019, eu comecei a participar de projetos patrocinados, subsidiados, como atriz. Participei de um projeto Semeando as Virtudes, com a personagem Maria Flor aos pequenos de 3 e 4 anos, com a coordenação do Hélio Braga. Participei de peças teatrais para crianças, da Embaixadores da Prevenção, da Sandra Sati, e com a coordenação do Eduardo Virgílio. E em 2020, o grupo transformou as peças teatrais em contação de histórias no vídeo. Ainda em 2020, com a pandemia, eu comecei a estudar mais a fundo a escrita de projetos. Então eu pude participar de um edital histórico pela Lei Aldir Blanc, com a articulação do Conselho de Cultura de Campinas. Então eu ganhei um prêmio de reconhecimento pela minha trajetória cultural individual pela Lei Aldir Blanc. Em 2021, eu participei de um projeto chamado Teatro na Mesa, da Embaixadores da Prevenção, onde eu pude trabalhar a arte de contar histórias no vídeo. E ainda em 2021 eu fui convidada pela Jaqueline Souza a participar de um projeto que ganhou um prêmio pela Funarte, produzido pela Casa de Cultura Aquarela, com direção de Marcos Brito. O projeto chama-se Táxi Maluco, Mulher no Volante, Riso Constante.
Então, logo depois, eu me associei à Fecanta a convite do Marcos Brito para aprender na prática a escrita de projetos. E hoje eu continuo trabalhando como atriz, como contadora de histórias e produtora. Trabalho num projeto de contação de histórias que nasceu em 2017 com o grupo Encanto de Fulôs, com Baratibum e Tum Tum, no qual eu faço a personagem Baratibum. Trabalho num projeto chamado Trindade Poética. Continuo trabalhando e estudando a arte de contar histórias, a arte do teatro, a arte do boneco e a arte do canto. E assim eu vou chegando ao fim.